A graça e a paz do Senhor Jesus para todos que amam a palavra de Deus, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja Nova Vida em Bom Sucesso. Nós estamos numa série estudando o Antigo Testamento, uma visão introdutória, uma visão panorâmica. Eu estava falando no último vídeo sobre a teologia das alianças, falei da teologia adâmica, noéica, e que foram as alianças que Deus fez com a humanidade através de Adão, do primeiro casal, através da vida de Noé, sua família, aliança que é eterna com a humanidade, que abençoou toda a carne, porque ali está a promessa de que Deus não mais destruiria o mundo com o dilúvio. Hoje eu vou falar da aliança abraâmica, ou pacto abraâmico. Esse personagem, Abraão, tão importante na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Bem, a história de Abrão, que ele começa chamando Abrão, é uma história que está registrada no livro de Gênesis, capítulo 11, no versículo 26, até o capítulo 25, versículo 11. A aliança abraâmica, ou pacto abraâmico, começa ali em Gênesis capítulo 12, no versículos 1, 2 e 3. Versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então aqui a gente já tem pelo menos duas lições básicas que a gente pode tirar. A primeira é do chamado de Abrão. Deus chamou Abrão para sair da sua terra, da sua parentela e ir para o lugar que ele ia mostrar. Porque Deus tem um chamado na nossa vida. Tem um chamado na minha vida, eu estou tentando, procurando cumprir, e tem um chamado também na sua vida. E você precisa saber que chamado é esse, se você ainda não sabe. Mas ele tem um chamado para você, para a sua vida, um ministério, enfim, um projeto para a sua vida. A segunda lição que a gente pode tirar é que ele teve que deixar sua família, né, sua parentela, sua terra. Isso se assemelha muito ao chamado missionário, porque tem muitos missionários, não todos, né, mas uma parcela significativa dos missionários tem que deixar sua terra, sua família, às vezes para sair para o lugar que Deus vai mostrar e cumprir a vontade de Deus e fazer a obra do Senhor. O versículo 2, a partir do versículo 2, a gente vai ter aí 7 promessas nessa chamada de Abrão, né? A chamada que Deus fez a ele. E eu vou começar falando então no versículo 2, a primeira promessa: de ti farei uma grande nação, que dele Deus vai formar a nação de Israel. Há quem diga, os estudiosos, que Abrão foi o primeiro hebreu, mas na verdade Abrão, ele era um caldeu, era de Ur dos caldeus, quando o Senhor o chamou. Um sumério seria, talvez poderíamos chamá-lo de um babilônico, enfim. Mas ele é considerado o primeiro hebreu para muitos estudiosos da Bíblia, porque ele foi chamado por Deus para dele Deus constituir a nação de Israel. Há quem pense que o primeiro hebreu seja Isaac, o filho dele, há aquele outro teólogo que vai pensar que Jacó seria melhor colocado como o neto de Abrão, como o primeiro hebreu, porque o seu nome vai ser, depois ele vai ter o nome de Israel, vai receber um novo nome, né, que é o nome do povo de Israel. Mas o fato é que Abrão pode ser sim considerado pelo chamado, embora sendo natural de Ur dos caldeus, pelo chamado que ele recebeu. Segunda promessa: te abençoarei, né? Ou seja, Abrão foi rico, foi próspero. E te engrandecerei o nome. Abraão, antes vai ser chamado Abrão, depois virá Abraão. Um nome conhecidíssimo, conhecido no mundo religioso, conhecido no judaísmo, conhecido no islamismo, né, que vem dos árabes, e também no cristianismo. Quarta promessa: ser tu uma bênção. Ou seja, ele tinha certeza de que a bênção de Deus estaria com ele. A quinta promessa está no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem. A sexta promessa, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tá?
Isso revela um relacionamento íntimo entre Deus e Abrão. Sétima promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpriu em Cristo. Gálatas, capítulo 3, o versículo 8 e 16, eu vou ler aqui. Versículo 8 do capítulo 3 de Gálatas. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, da terra. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falou de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Através de Cristo, essa promessa foi cumprida na vida, na realidade da chamada de Abrão. Bem, Gênesis 15 vai ser a confirmação da aliança. No versículo 4, eu não vou ler todos, eu vou apenas mencionar, no versículo 4, você tem ali a promessa de um descendente. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, o teu herdeiro. Que Abraão já estava avançado em idade, tinha a promessa de um descendente. Sarai, que depois vai se chamar Sara, era estéril, também tinha idade avançada. Ele achava que Eliezer, o Damasceno, seria o seu herdeiro descendente. Aí Deus disse: não, é alguém que vai sair das suas entranhas, ou seja, alguém que vai sair do seu casamento, do seu relacionamento com a sua esposa, que vai ser o seu herdeiro. O versículo 5 fala da promessa de uma descendência, quando Deus fala para ele: então conduziu até fora a Abrão e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes contar. E lhe disse: será assim a tua posteridade, ou seja, a tua descendência. Ou seja, vem para fora. Provavelmente ele estava numa tenda e Deus disse: sai e olha para o céu. Muitas vezes, para nós termos a nossa visão ampliada, precisamos espiritualmente olhar para o céu, saber qual é a vontade de Deus e sair da tenda das nossas limitações, mas entender aquilo que Deus tem para ampliar a nossa visão espiritual. O versículo 6 fala da fé de Abrão, e ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. O versículo 7, a promessa da posse da terra de Canaã. Ele disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. O versículo de 9 a 8 vai falar do sacrifício, que o Senhor está ali colocando diante de Abrão. E é muito interessante porque isso nos dá a ideia de que toda aliança requer sacrifício. Inclusive a nova aliança com o sacrifício do Senhor Jesus. Então você tem uma aliança com Deus? Eu tenho uma aliança com Deus. Temos que entender que toda aliança requer sacrifício e às vezes sacrifícios, que nós precisamos cumprir para estarmos aliançados com Deus. Versículo 15, a promessa da terra para a descendência. O versículo: e tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. A promessa dele para: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, versículo 16, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então a promessa da terra para os descendentes. Tornarão para aqui, o povo de Israel, iria tornar para lá. A descendência será numerosíssima, como Deus já havia prometido para Abrão. Como o pó da terra, seria a descendência, na verdade, como o pó da terra. Aqui no versículo 17 fala assim: sucedeu que posto o sol, vi dessas trevas, eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços do sacrifício que ele tinha colocado ali. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, ou seja, renovou a aliança, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito
até ao grande rio do Eufrates. Olha que coisa maravilhosa, a promessa da terra e a promessa de uma grande descendência, né? O capítulo 17 de Gênesis vai ser uma nova renovação desse pacto, em que vai haver a instituição em Israel da circuncisão como sinal da aliança, né? A circuncisão como o sinal da aliança. E isso vai estar no versículo 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. A circuncisão era um corte que se fazia no prepúcio do recém-nascido. Era uma marca na carne, né, do menino hebreu, de que ele tinha um pacto com o Senhor. Isso era a circuncisão. Na nova aliança, a circuncisão ela pode ser entendida como o gesto do batismo. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali, geralmente, o pastor da nova vida, a gente faz assim, falando com aquele que é candidato ali, que vai ser batizado, a gente coloca, né, os pastores da nova vida geralmente colocam essa importância da circuncisão do coração, de que a marca agora, na nova aliança, está no coração. E a gente vai falar isso aí mais à frente. O sangue de Cristo está marcando o nosso coração, a presença de Cristo. Somos agora em Cristo uma nova criatura. Isso é importante entendermos. Há a mudança do nome de Abrão para Abraão, né? Abrão significa pai exaltado, Abraão, pai de multidões, pai de uma numerosa multidão. Sara também, Sarai, que é minha princesa, vai ter o nome mudado para Sara, princesa. Minha princesa vira princesa, né? Enfim, talvez tenha sido só para marcar a mudança que estaria ocorrendo na vida daquele casal tão abençoado nas páginas do Antigo Testamento. Mas o interessante é como Deus gosta, né? Ao longo da Bíblia a gente vai vendo, de ou mudar o nome ou dar um novo nome. Foi assim com Jacó, de Israel. O próprio no Novo Testamento, Saulo vai virar Paulo. Essas mudanças, né? Às vezes é mudança de nome ou o acréscimo de um outro nome, para ser chamado pelo novo nome, como foi o caso de Simão, que vai ser chamado Pedro. Isso é muito importante porque fala do quanto nós devemos estar vivendo a nossa vida cristã de tal modo a honrarmos o nosso nome. Aliás, precisamos sempre ter um novo nome, não deixar de se chamar, por exemplo, Gilmar, para chamar Joaquim, não é isso. Mas ter um novo nome, um nome renovado a cada dia, respeitado, considerado. Isso é muito importante e faz parte da caminhada da nossa vida cristã. Isso é muito bom. Bem, eu sempre falo de 3 temas relacionados da aliança que eu estou falando com a nova aliança, fazendo uma correlação, né? Nesses 3 temas da aliança abraâmica, há uma correspondência muito direta, né, com a nova aliança. Por exemplo, um descendente, Isaac, né, na aliança abraâmica. Na nova aliança, Cristo é o descendente. Que coisa maravilhosa, né? Cristo é o descendente. Aí você vê a renovação lá daquela aliança adâmica, do descendente da mulher, que iria ferir a cabeça da serpente, de Satanás. Você vai ver na renovação da aliança noética, de uma aliança eterna com a humanidade, agora essa nova proposta que é uma renovação, né? O descendente, o filho de Isaac, o descendente Isaac, filho de Abraão, e Cristo sendo o correspondente na nova aliança. Uma nação é uma promessa feita a Abraão, que ele seria pai de uma nação, de uma multidão. A nação é o povo de Israel. Na nova aliança, qual é a correspondência? O Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? A igreja do Senhor Jesus.
O terceiro tema é a terra. Né? O Senhor promete uma terra. Né? Eu li aqui o versículo que fala que o povo descendente de Abraão estaria voltando àquela terra depois, e o povo vai voltar, né? Depois de todo aquele processo do cativeiro egípcio, a libertação por Moisés, né? Deus vai libertar através de Moisés, toda a caminhada no deserto, depois a entrada na terra prometida, que é Canaã. Então essa promessa da nação, da terra, que é Canaã. Qual é a correspondência dessa terra na nova aliança? É a Nova Jerusalém. E para finalizar hoje o nosso vídeo, Abraão foi pai da fé, segundo Romanos, capítulo 4, versículos de 18 a 20. Hebreus, na galeria dos heróis da fé, está presente também, Hebreus 11, de 8, versículo 8 ao versículo 19. Ele foi o amigo de Deus, Tiago, capítulo 2, versículo 23. Grande intercessor, em Gênesis 18, de 22 a 33, ele vai interceder para a cidade de Sodoma e Gomorra. E também ele foi aquele considerado justificado pela fé. Gálatas 3, versículo 6. Então, a vida de Abraão é uma bênção e é um desafio para nós. Ele teve altos e baixos. Eu falei de muitas qualidades, mas ele também teve alguns probleminhas na sua trajetória. Como todos nós temos. Às vezes estamos no monte, às vezes estamos no vale, mas seja no monte ou no vale, a promessa do Senhor é que Ele estará sempre conosco. Até a próxima. No próximo vídeo eu vou falar sobre a aliança sinaítica, mosaica ou velha aliança. Coisa maravilhosa, coisa de Deus. Até lá. Um abraço.